Boa noite a todos. Que todos sejam envolvidos e amparados pela energia e amor de Jesus e que possamos estar envolvidos e amparados neste estudo de hoje. Hoje a aula, 15ª aula do estudo do livro Prelúdio da Espiritualidade, psicografada pela Vera e pelo espírito alquimista, mentor da nossa casa. A página 164, Lei da Justiça. O que mudou da época dos Templários para a época atual? Antes, esses cavaleiros aprenderam que deviam matar em nome de Deus, fazer justiça usando o nome divino, sempre a serviço de uma fé ligada à igreja dominadora. Quanto sangue derramado por mãos que se diziam ser santas, de proteção, mas proteger matando outro ser por não ter as mesmas opiniões? Domínio, poder, que exaustão é relativa ao tempo vivido e que aparece neste novo cenário, não mais usando a força, mas levando à conta a falta de disciplina em não perceber que o poder é do Criador e jamais estão estabelecidas por mãos humanas. Toda vez que esse poder fictício é extrapolado, a lei de justiça entra em ação e faz doer para estabelecer a ordem. Pois não podem fazer o que quiserem em nome de uma doutrina que está acima das ilusões criadas pelo homem. O homem ainda não aprendeu que a única defesa que deve fazer é aquela que está dentro dele mesmo, das suas mazelas, de sua própria hipocrisia, em achar que sempre tem razão diante de fatos apresentados, mas sem fundamentos concretos, a não ser pela ganância do poder adquirido em épocas remotas e que ainda está em seu subconsciente. Por que não caminhar devagar, sendo o exemplo sadio diante de tanta confusão que geram? Sociedade ainda carente de entendimento, de ter a confiança no Criador, de dividir conhecimento e não impor aquilo que um ego inflamado fala. Esquecem que existe uma lei que se chama justiça e que sempre aponta o caminho correto, que jamais deixa algo para trás, mesmo que a dor seja intensa, pois é dever trazer todos os filhos para o caminho do Senhor Criador. Não queiram fazer justiça com as próprias mãos, usando a mais poderosa arma contra o irmão, o pensamento desordenado que ultrapassa qualquer parede revestida com o mais pesado metal, penetrando a profundidade do outro ser, se assim ele estiver desguardado. Os fatores pensamentos têm resultados danificadores para a estrutura do corpo físico, mental e espiritual, deixando sequelas gravíssimas se assim forem compactuados da mesma forma. Jamais deixar que a nuvem negra impeça a visão de deslumbrar os raios solares que passam entre elas, sempre oferecendo a segurança da bondade do Pai. Quando o alicerce de uma casa não ter firmeza, é necessário que tudo venha ao chão e seja reconstruído com materiais nas doses corretas, para que a firmeza se faça e não haja abalo nas estruturas. Assim, funciona a lei de justiça, a ordem se faz depois da tempestade, pois é regra do Criador que disciplina e obediência devem ser seguidas, para que a próxima sequência surja e tenham condições de ali viver. Nada foge da ordem divina, mesmo aparentando o caos à frente. É uma lição bem dura para nós, né? Nós temos na nossa história, você vê, depois que Jesus veio, ensinou, né? Os seus apóstolos caminhou, espalhando a boa nova, tentando, né? Mostrar que o cristianismo era o caminho, a luz e a verdade. Tudo se voltou quanto ao cristianismo, porque aí a igreja criou, se fortaleceu, achando que era dona de todos os ensinamentos de Jesus e falava em nome de Jesus, né? Com isso montou cavaleiros, criou essa cruzada de templários e
matavam muito cristão, né? Se eles não fizessem o que a igreja estava impondo, o que acontecia? Todos eram assassinados, né? Então você vê uma parte brutal da nossa história, assim, que mesmo lá atrás, né, já vem trazendo uma carga negativa muito grande, né? E a gente e ainda muitos ainda vivem nessa lei, né? Onde a igreja fala e você tem que cumprir, né? Hoje, graças a Deus, ainda as pessoas têm um livre pensamento, mas ainda existe pessoas muito conservadoras, né? A gente vê a igreja de Roma ainda tem um peso muito grande, né? Como todos do nosso planeta. Então você vê que como a gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça, porque os ensinamentos estão aí, né? Não podemos deixar de segui-lo, né? Porque a bondade do Pai é imensa e a gente precisa caminhar, né? E aqui fala que fala sobre o pensamento, que é uma coisa muito muito séria, né? A gente acha que usar uma arma, uma espada, qualquer coisa ele é mortal, não. Nossos pensamentos, quando criamos uma energia densa, ela age como se fosse uma bomba atômica dentro de nós, né? Então, às vezes, um pensamento só emanando para uma pessoa, a gente faz um estrago danado, né? Então, você vê quantas coisas a gente tem que pensar, o que falar, como agir, né? Como se impor, porque a gente pode criar um caos. A gente não precisa nem empunhar armas, né? Ah, ele não pega na arma, então ele é bonzinho, não. Nosso pensamento é muito mais cruel do que a gente imagina, né? Então, fala muito sobre disciplina e obediência devem ser seguidas, né? Quando é que nós vamos fazer isso, né? Pra gente ter uma vida melhor, porque ainda somos rebeldes e desobedientes, querendo fazer as coisas do nosso jeito, impor que a outra pessoa faça o que a gente quer. Não importa se ele tem a sua vivência, a sua história, a gente quer impor o que ela quer, né? Se nós estamos na família, queremos que os filhos façam o que a gente quer, que vivam a nossa vida como a gente acha que deve ser e não respeita, né, o caminho de cada um. E isso a gente tem que observar com muito cuidado. Cada um tem seu caminho, cada um tem seu histórico de vida e vivências passadas. Estamos juntos sim, porque temos que sanar algumas dívidas que acabamos deixando, né, pelo caminho, mas ninguém pode dizer o que o outro tem que fazer, como o outro tem que viver, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Pai amoroso e bom sempre nos dá chance. Uma lição, uma frase dessa lição bem interessante que a gente pode tomar como lição também é quando ele fala: quando o alicerce de uma casa não tem firmeza, é necessário que tudo venha ao chão e seja reconstruído de uma outra forma. Como vocês acham que esse alicerce vem ao chão? De que maneira isso pode acontecer? Eu penso que a gente tem que recomeçar, né? Então, porque a gente é regida por leis. E às vezes a gente, né, quer que a coisa seja do nosso jeito, né? Mas a coisa não é bem assim. Dentro de uma casa existem vários pensadores, vamos falar assim. Cada um traz uma bagagem, né? Aí se forma um lar. Se esse lar não for baseado em cima de uma proposta de evolução, ele vai desabar. Uma hora ele desaba. Ele vai criando rachaduras, ruínas e vai se desmoronando. Vai haver guerras de pensamento, guerras de ideologias, né?
É mesmo se não tiver nenhuma religião dentro dessa casa, né? Não existe religião, são pensadores, vai. O dinheiro não vai suprir, pode ser milionário, não vai suprir, as rachaduras vão vir à tona, por mais que você tente colocar, tampar de novo, ela vai abrir cada vez a fenda é maior, né? Porque precisamos de um bom alicerce, né? E esse bom alicerce é essa proposta de evolução, de você crescer, não tá aqui de passeio, né? Então, é algo que temos que pensar, né? Ninguém tá aqui a passeio, né? Ninguém nasceu para ser rico ou pobre. Nascemos para evoluir, né? Para poder sanar, ou melhor, para poder desenvolver ou ampliar a nossa consciência, atingindo, né, patamares elevados, e para isso precisamos sair da rotina, né, da rotina do vício, da rotina do egoísmo, do orgulho, porque isso vira uma rotina em nossa vida, né? Oi? Não, então é isso, saindo da rotina, uma outra proposta de crescimento, né? Aí sim as rachaduras começam a sumir, mas se isso não existir, vai chegar uma hora que as paredes vão desabar. Porque a gente precisa aprender, né? O difícil para nós é a gente entender que isso é necessário, né, Vera? Para a gente dar o próximo passo, é necessário que a gente olhe dentro da gente e fale assim: por que as coisas não estão caminhando como deveria? Se eu estou estudando, estou fazendo um trabalho mediúnico, estou tentando fazer algo diferente, por que as coisas ainda estão emperrando? Será que não, as minhas convicções que não estão sendo corretas, né? A minha forma de impor, será que não é isso que está fazendo com que isso atrase o meu adiantamento, a minha evolução, né? Então a gente tem que pensar nisso seriamente, porque vai fazer a diferença, né? Quando a gente começar a ceder, entender que cada um está na sua fase, cada um tem seu tempo, cada um vai entender, vai ter o despertamento no momento certo, porque não adianta forçar, né? Não tem como fazer isso. Forçar não, mas chamar para lucidez, isso nós podemos, né? Mas a gente dá o exemplo, né? A gente não pode fazer o diferente, não é? Sim, sempre, né? Isso que a gente não quer, né? Uma pergunta para todo mundo aí, que a Kátia levantou. Começamos a trabalhar, começamos a trilhar um caminho diferente, uma nova proposta de crescimento e renovação. E aí? Paramos de ter dor? Paramos de ter problemas? Tem uma lição que a gente aprendeu lá atrás, no despertar da consciência, que quando a gente pega um caminho, uma nova proposta, muitos contrários querem vir a participar também. Só que como eles não sabem, eles se expressam de outra forma. Lembram disso? E aí, podemos dizer, Vera, que assim, como o alquimista já escreveu, a energia benéfica ela tem uma direção, né? E a gente, quando faz coisas erradas, a gente está vibrando pela energia contrária.
É isso? Sim. E acho que quando a gente tenta fazer voltar essa vibração, né? Há esse conflito, né? Então, aí você começa a vibrar de forma positiva, você muda de novo sua rota, todos aqueles contrários vão te copiar, só que eles não sabem fazer. Aqueles contrários, ou seja, aquela energia contrária que você criou, ela é sua, ela não vai se desfazer, mas ela vai te seguir. Então, cabe a cada um ser o exemplo para transformar. Né? Aí a gente fala, é uma energia, tá lá. Não, ela não tá lá, ela tá em nós. Se a gente criou, ela fica em nós. Como se fosse pequenos nós que vai fazendo em nossos corpos perispirituais. É ali que faz os nós. Quando a gente começa a vibrar numa energia diferente, você agora positiva, né? Você está mexendo com esses nós, né? Então você tem que ser o exemplo para que ele se transforme, né? A gente não pode esquecer que existe uma coisa que se chama fotografia e telegrafia do pensamento. Isso tá na codificação. Ou seja, nós não conseguimos nos esconder de nós mesmos. Por quê? Porque a mente ela está o tempo todo fotografando aquilo que você pensa. Ela fotografa e repassa, como um raio-x. Você vai entrar dentro de uma máquina de raio-x, o negócio vai tirar o raio-x aqui dessa parte do seu corpo, né? E aparece o que tem tudo impregnado lá. Então, essa fotografia, ela é exata. Então, se a gente pensa em guerra, a sua mente está fotografando isso. E a sua vida se transforma nisso. Você passa a ter dores, você passa a ter. Você passa a sofrer provocações, você pode. Raivas. Você pode bater o carro, sabe, indo para o lado material, coisa que vão te deixar com raiva e triste. Você pode cair, machucar uma perna, machucar um braço, falando assim na linguagem popular, inteligível. Porque ela está fotografando o que você deseja, porque ela entende que se você vive 24 horas do teu dia, vai lá, o nosso tempo a gente sabe que é curto, mas vamos de acordo com o relógio. 24 horas. Você passa 24 horas do seu dia pensando em quê? Né? Em porcentagem. 80% fazendo prece a Deus, pedindo pelo planeta Terra, pedindo pelo seu semelhante, ou você gasta 80% do seu dia se queixando, de variada ordem. Todo tipo de queixa. Quando você se queixa, o seu corpo mental está fotografando isso. Então, ele está entendendo, né? Ele está tirando um raio-x daquilo que você deseja, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. E aí ele vai repassar. Vai repassar para quê? Para os seus outros corpos. Ele telegrafa, né? Ele fotografa, ele telegrafa, ele passa para frente. Sabe aquele negócio de fofoca? São os nossos corpos. Ele não guarda segredo para ele. Ele vai passando. Então,
nós não podemos esconder. As nossas dores, elas são resultados dessa fotografia mental. Né? Então, precisamos observar o que a gente faz durante o nosso dia. Precisamos observar a nossa dedicação. Mas eu trabalho, tudo bem, você pode trabalhar, você pode fazer todo o serviço que você quiser, mas o seu pensamento, ninguém manda no seu pensamento, o seu chefe não manda no seu pensamento, você simplesmente, você pode estar trabalhando, você pode estar manipulando tudo com as suas mãos, mas a sua essência está ligada com o pensamento salutar. Então, naquele exato momento, o seu corpo mental está fotografando isso. Né? Agora, se você vai trabalhar e começa a maldizer o seu trabalho, o seu chefe, os amigos que estão lá com você, e ver apenas os defeitos, o seu corpo mental está fotografando isso. E a sua volta só vai ser isso, só vai aparecer isso para você. Né? Então, mais uma vez, quando eu mudo, tudo à minha volta muda, tem tudo a ver com essa fotografia. Se a gente fotografar desejos, né? 80% do nosso dia é salutar, é bom, é equilibrado, né? Eu assisto coisas produtivas, e quando a gente está assistindo uma TV, mesmo que você fale assim, não estou prestando atenção, tá indo ali, aquilo ali emite raios, ondas, tudo é vivo, e aquelas ondas, elas ficam ali, e o seu corpo mental está fotografando isso. À noite você pode sonhar que você está no inferno, porque é resultado daquilo que você ouve, resultado daquilo que você assiste. Ele está fotografando, está passando. E as coisas à sua volta vão acontecendo a mesma coisa. Você está vivendo nesse campo de energia. Aí não adianta ir ao centro, passar pelo tratamento, passar pelo passe, vai ser limpo, né? Você vai ser limpo, etc. e tal. Mas o seu campo vibratório é momentâneo, porque saindo de lá você volta a fazer as mesmas coisas. Certo? Isso é muito importante. A gente cria em volta do nosso corpo, tem um universo muito rico, né, Vera? De pensamento, de tudo, né? Fica gravado ali, né? Fica. Isso faz parte de nós. Isso compõe a nossa história, isso compõe a nossa energia. Por isso que uma energia é diferente da outra. A nossa energia é resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente coloca para dentro de nós, através do nosso dia a dia, é conversa com os amigos, é conversa telefone produtiva, é um programa de TV improdutivo, é um programa de rádio improdutivo, são músicas depravadas. Isso está jogando em você, é lixo, é tóxico. Também vai compor a tua energia. Aí chega uma hora que a tua energia está tão forte, tão carregada, que você não se aguenta. Aí a gente chama por Deus. Né? Precisa fazer alguma coisa para melhorar. Né? Aí tudo bem, melhora. Né? Porque a espiritualidade, Deus, Deus é extremamente bom. Nós não sabemos o tanto de bondade que é essa. Né? Então, por ele ser e perdoar trocentas vezes mais do que aquilo que a gente pede,
vai ser aliviado. Vai ser aliviado. Aí depois a gente volta a sujar de novo, é que nem criança, né? Criança que se suja, aquela criança arteira que vive suja, aí você vai dar um banho nela, coloca uma roupinha limpinha, dura 5 minutos. Você vira as costas, tá lá, toda encardida de novo. Entendeu? É a mesma coisa. Então, somente nós vamos conseguir alterar o nosso destino. Isso é fato. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, por isso que Kardec fala, acho que é Leon Denis, aprender a pensar no que pensar. Por quê? Porque a mente está sempre fotografando. A mente, o corpo mental, ele não fala. O corpo mental, ele é feito de símbolos. Imagens, né? De imagens, de símbolos, imagens, símbolos. Então, o tempo todo ele está captando através de fotos. E ele não para. Nesse momento que nós estamos aqui, ele está fotografando. Ele está fazendo a passagem, está mudando, está enviando. Se a gente estivesse aqui fazendo uma live de coisas improdutivas, falando coisa asneira, imagine o que ia ter à nossa volta amanhã, durante o nosso sono. Ele, né? Então, se você quer mudar, realmente você quer mudar, mude a sua conduta. Mude isso. Começa a ter uma nova proposta para a sua vida. Você vai ver que as coisas começam a suavizar. Tudo começa a ficar mais suave. Tudo começa a responder com um fluido mais sutil, mais benéfico, né? A nossa saúde começa a melhorar, tá? Podemos alterar a nossa vida, podemos sim. É que a gente está tão na rotina de fazer as coisas e achar que aquilo lá é normal, que a gente não muda, então não é normal. Não é normal a gente chegar aqui, assistir, ligar lá no jornal e ficar vendo 500 pessoas sendo massacradas. A gente já viveu isso. Nós já vivemos massacres, nós já vivemos guerras. Isso aí a gente já tem de sobra dentro de nós. A gente já sabe o que é isso. A gente precisa se livrar disso. A gente está aqui para se livrar do massacre que a gente fez. A gente participou dessa bendita guerra que ele falou aqui, ó. Isso aqui, ó, que ele fala de soldados, os templários. Nós participamos disso. Nós fizemos parte dessa história. Emmanuel, tudo aquilo que Emmanuel falou nos livros que nós temos como romances, aquilo lá ele falou, ele foi claro, eu escrevi isso porque isso faz parte da história da raça humana. Senão ele não ia escrever, ele ia perder o tempo dele escrevendo romance, sendo que ele trouxe aqui 3 montes de livros com instruções intensas na área de estudo, né? Mas não, dedicou um tempo dele para trazer o quê? Respostas para que a gente pudesse pensar, né? Se eu fiz aquilo, eu tive isso, né? Então, a resposta que eu tive foi boa ou foi ruim? Foi uma resposta ruim. Então, eu não vou fazer de novo. Participar de guerra foi resposta ruim demais. Né? Hoje nós temos dores de milênios atrás, vamos falar assim, e que ainda não conseguimos se desvincular. Né? Porque existe uma coisa, né? Esse negócio de telegrafia e fotografia do pensamento, se você ainda tem vivo dentro de você essa parte da guerra, essa parte sei lá, alguma parte violenta, e você vai atrair aquilo lá, chegou para dentro da sua casa,
Ou uma mensagem de celular, ou uma mensagem, ou um programa de TV, ou um programa de rádio, chegou. No que chegou aquilo, mas a sua mente ela vai reto. Pum! Aí ela traz de volta toda aquela confusão que você já viveu. Você não vai lembrar, mas você vai sentir. Porque você vai começar a sentir muita ira, muita revolta. Você vai começar a sentir raiva, ódio da situação. Sabe por quê? Porque você viveu aquilo e ainda não conseguiu sanar tudo dentro de você. Então, a nossa proposta está aí. Estamos aqui para quê? Para se desvincular dessa problemática que existe no planeta Terra. Dessa problemática que se acentua, se arrasta de, vamos falar assim, milênios, sabe? De tanta guerra, de tantas atividades bélicas que a gente já passou. Isso a gente já conhece. Sabe o que a gente não conhece? Amar. Isso a gente não conhece. Então, se a gente não conhece amar, então a gente tem que ir para esse lado. A gente tem que abrir essa porta. E para abrir essa porta, você tem que fechar a outra. E fechar a outra é se desvincular 100%. Eu não quero mais saber disso. Acabou, isso eu já vivi. Não quero mais repetir isso na minha vida. Por que eu encarnei tanto? Por quê? A cada 100 anos encarnando, a cada 100 anos encarnando, sabe, mais de 1000 encarnações assim. Por que eu encarnei tanto? Né? Então agora, vamos aproveitar melhor a nossa encarnação, vamos abrir a porta para a gente aprender a amar. Esquecer a guerra, esquecer a violência, esquecer a raiva, esquecer o ódio, esquecer, pôr uma pedra em cima disso, fechar essa porta e não abrir nunca mais. Né? A gente não pode esquecer que toda vez que a gente se abre essa porta, né, uma notícia que chega, você olha, vê aquilo, você sente toda aquela, você se reporta para aquela época, você volta. Ao invés de estar aqui no presente, você volta lá atrás. Porque o seu sentimento levou você lá. Esse sentimento de raiva te levou lá. Né? Então você começa a sentir coisas que nem você consegue explicar. Né? Então está na hora da gente pôr a mão na nossa consciência mesmo, entender que os tempos são outros. Daqui para frente nós temos que aprender a amar. Igual ao mestre. A gente tem que colocar em prática. Se os apóstolos que eram chucros, porque eles eram chucros, conseguiram, a gente vai conseguir também. Não é? Chega de repetir lição, né? Chega, acabou, já era. Vamos viver novos tempos, vamos viver flores, perfumes, aromas, vamos viver as mensagens que esses espíritos maravilhosos nos passam diariamente. Sabe? Vamos respirar isso, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos ficar o tempo todo nessa frequência, não vamos baixar a nossa frequência mais. Né? Queremos nos livrar da dor? Queremos. Então vamos deixar a dor lá atrás, não interessa se a gente... Vamos fechar a porta, vamos aprender a amar. Não é assim que a Madre Teresa fazia? É assim? Ela estava pouco se ligando o problema de passado, ela estava ali no presente dela, curando, limpando, higienizando, dando comida. Ela estava se doando, ela estava trabalhando o quê? Renúncia. Automaticamente, o amor. Então, a gente já sabe.
A gente já tem muito exemplo como desenvolver o amor. A gente começa a desenvolver o amor pela renúncia. É aí. A palavra é essa. Começou a trabalhar a renúncia dentro de você, o amor começa a água começa a ferver, sabe? O amor é como a água borbulhando, ele começa a entrar no estado pré de ebulição, né? Mas para isso tem que começar a renunciar, sabe? Sair do vitimismo, sabe? E daí que me dá um tapa na cara, sabe? Paulo de Tarso, cada lugar que ele ia, é uma lição de vida para nós. Ele chegava com o evangelho de Jesus, ele era apedrejado, cuspido, xingado, falado que ele não valia nada, que ele era, sabe? E ele ia chorar por causa disso? Não. Ele fechava os olhos dele e ele se elevava a Jesus. Porque a fé dele realmente era uma fé viva, digna. Então ele trabalhou a renúncia o tempo todo. À toa que a desencarnação dele foi a coisa mais linda do mundo. Sabe, o mestre o mestre Jesus com Abigail e Estevão ao lado. Tá? Então, ele conquistou isso, trabalhando a renúncia. Vamos renunciar, gente. Vamos renunciar. Renunciar a nós, trabalhando pelo irmão, trabalhando na divulgação das mensagens que recebemos, trabalhando na divulgação da doutrina espírita, que a doutrina espírita hoje, ela é o cristianismo de ontem. Isso ficou muito claro, porque quando Paulo de Tarso parava numa aldeia qualquer para pregar o evangelho, ler as cartas ou o evangelho, ele falava de encarnação, ele falava de vida após a morte, ele falava que em vida continua. Tiraram tudo isso do evangelho. Então, isso era o cristianismo. Jesus trouxe isso. Só que tiraram isso. Por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou voltar. Na verdade, os ensinamentos dele, né? E voltaram. E deram o nome de doutrina dos espíritos. Por quê? Por que deram esse nome? Porque são ensinamentos eternos, são ensinamentos que não vão morrer, que nem os outros ensinamentos que foram desenvolvidos pelo homem. Este não. Este foi desenvolvido pelo Cristo. Então devemos divulgar, consolar um coração aflito, se dedicar ao... Se você for chamado a se dedicar, não feche a porta. Se dedique. Então, o trabalho da renúncia, ele traz o sentimento do amor. Vamos começar a mudar o foco das nossas vidas para que o amanhã seja um presente, né? Acho que é isso. Vai continuar, Kátia? De novo. Ao toque de outra dimensão. Estamos mergulhados em várias dimensões ao mesmo tempo.
É como mergulhar a mão dentro de um compartimento secreto, como um toque de mágica, olhar além dos olhos e ver que tudo modifica, se inverte. Outros seres, outras formas, crescendo em um tempo e espaço diferente do que aqui vivido. É uma passagem plástica, prateada, que demonstra que tudo está em tudo, que os universos se misturam e as formas crescem juntas, que não existe espaço que não seja habitado por uma criatura de meu Deus, Criador. Uma forma de vida diferente, um céu que varia entre o laranja e o vermelho, o crepúsculo quase não existe. Seres se movimentam sem pelos, caminham entretidos nos afazeres daquele lugar. Parece uma mistura temporária de um brilho que se intensifica na pele e os deixa com uma certa cor dentro da densidade alaranjada. São seres na forma humana que crescem ao lado da dimensão terráquea, permanecendo submersos no escuro para os olhos daqui. Seres que exercem uma função diferente, mas dentro da escala evolutiva propícia daquele lugar. Casa em formatos arredondados, ruas espaçosas onde transitam veículos que não tocam o chão. Uma nova tecnologia ali lançada, não prejudicando o meio ambiente, mas construindo para a riqueza do mesmo. Tudo ali passa mais rápido, o tempo é outro, a forma de se movimentar também. Muita agilidade nos pés, chegam mais rápido onde determinam estar. Realmente, temos um globo ocular desenvolvido para um grau cuja visão se apresenta da forma que é. Percebemos que tudo é muito maior do que se aparenta ser, conforme cada passo na escalada. Esse globo ocular sobe um grau, modificando toda a visão, fazendo-se entender que somos parte de uma criação, com variadas formas e que cada uma delas é relativa ao estágio que se encontra. Tudo é muito perfeito, pois o Criador é a causa de tudo que existe. A Terra é apenas um ponto dentro da escalada evolutiva, que está sempre sujeita às mudanças na forma, conforme a frequência vibratória que conquista. A interferência entre dimensões é um fato real, pois todos os pensamentos voam de um local ao outro do universo, ajudando a construir ou destruir os desenhos geográficos, as linhas existências, mudando o curso, dando outras formas. A evolução não para. Não existe nada parado no universo. O planeta Terra vive a experiência do pensamento contínuo. Quando todos aprenderem a domar o pensamento, a Terra subirá um grau na escalada evolutiva e toda a visão será ampliada, dilatando cada vez mais e a preenchendo o homem de mais conhecimentos. Escalada grandiosa e cheia de riqueza que só podia vir das mãos do Criador. Essa eu deixo para você, Vera. O que o alquimista te mostrou. Sabe o que eu lembrei agora? Que existe uma nova terra, ou uma terra do futuro. Já ouviu falar? Dentro da Terra? Não. É aquela que já está. É uma terra projetada. Ah, plasmada, né? A plasmada, é. Uhum. Isso me fez lembrar. Mas que ela é uma terra do futuro já. Né? Já está plasmada, já tem as casas diferentes, as ruas, os veículos, tudo é diferente. Né? Por quê? Porque a Terra vai migrar para um ambiente né? Deste nível. Vai demorar ainda? Pode ser que sim, mas essa é a escalada dela, né? É uma projeção que já existe lá, já está montado, né? Mas aqui, o que ele fala é que, se a gente olhar a Terra, a gente vê apenas
um globo redondo, né? Tão redondinho, né? É muito redondinho. E a gente acha que é só ela que existe ali, né? Ocupando aquele espaço. Mas não, né? Então, ele fala dessas várias dimensões. E uma delas é essa, que está bem grudado a ela, só que é um outro tipo de vida com outros seres, com outro ambiente. Então ele descreve, né? Ele coloca o céu, né? Já não é um céu azul que nem nós enxergamos, ele é um céu laranja, meio avermelhado. Os seres que ali não, são diferentes dos nossos, já não tem pelos, né? É uma mistura, é um lugar, pode ser o futuro, nosso futuro, né? Podia Então, dizer que seria mundos paralelos? sim, dimensões paralelas, né? Então, um mundo ajuda o outro mundo. Jamais a Terra ia estar solta, né? Se tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o infinito, vamos falar assim, né? Um dá a mão ao outro. Você acha que o planeta Terra ia estar sozinho na terceira dimensão? É óbvio que tem um outro numa dimensão maior que ela e que está puxando o planeta Terra para cima, né? Então, é uma sequência, porque se ele tivesse solto no universo, sem nada grudado a ele, como que ele ia evoluir? É a mesma coisa. Tudo que está em cima está embaixo. Então, os mundos paralelos existem para isso. O mais superior ensina o menos superior. O que está na frente ensina o que está atrás. Sempre é assim, né? É um outro nível, é uma outra. Estão vivendo já um mundo que a gente pode dizer assim superior, porque se os seres não têm nem pelo, né? Já estão bem acima do nosso estágio aqui, Mais utilizados, né? mais utilizados. E aí dá detalhe, né, dos veículos, das ruas, do ambiente. Ele é um lugar onde se preocupa com o meio ambiente, né, não se constrói nada, né, para visar lucro financeiro. É uma coisa que pensa realmente no progresso. Ou seja, é o futuro da Terra, né? Então, ele está ali ensinando o que está atrás. E como ele diz assim que as ondas, elas chegam, né? Ele falou isso aqui? Que há uma interferência, né? Nos pensamentos de dimensão para dimensão, o maior vai interferir aqui, com certeza. O pior também. O pior vem de baixo, né? Os umbrais da vida aí, a gente vê a interferência que a gente sofre, né? O tempo todo. É a destruição. Isso é facinho da gente sentir, porque a gente está mais ligado com isso ainda. Mas existe um fator aí, e é real, desses seres, desses mundos superiores, que eles emitem pensamentos bons, porque eles só emitem pensamentos bons, né? Eles só vibram, né? Por isso que eles estão bem próximos, eles não estão longe. Não ocupam o mesmo espaço, mas dimensões diferentes. Então, isso faz com que a Terra receba energias boas também. Então, não fica achando, não é porque ela tem uma névoa densa que está em volta da atmosfera,
que ela não tem uma grande ajuda de mentes elevadas. Não fique achando, não. Ela tem muito. É que Mais do que nós, imaginamos. é mais do que a gente imagina, é que nós, de terceira dimensão, quarta dimensão, não conseguimos enxergar. A gente, quando desencarna, a gente passa pelo umbral aí, né? Muitas vezes nem percebe que passa. Chega lá em determinado lugar, aí de lá você vai olhar de lá a terra e vai ver realmente, o que é aquele negócio preto, fumaçado ali, como se tivesse a poluição aí saindo das chaminés. Aí vai falar que lá é resultado do pensamento das massas, do sentimento das massas, tá bom. Mas o que vem, o que vamos falar assim, os emissários celestiais emandam para a Terra, a gente não enxerga, a gente não tem olho de ver, né? Mas que existe, existe. Senão, aqui a gente não respirava, a gente não vivia. Né? O amor de Deus está em tudo, nós estamos dentro de Deus. Se a gente está dentro de Deus, você acha que a gente vai respirar só a coisa tóxica que a gente mesmo produz? Não, Deus trata os seus filhos todos com muito amor. E se ele trata os seus filhos todos com muito amor, você acha que ele vai dar tóxico para quem emite tóxico? Não, ele vai dar amor, porque ele só dá amor. E se ele dá amor, vai chegar o amor dele em nós. Só que a gente não consegue manter o amor. A gente transforma em tóxico o tempo todo. Por quê? Porque a gente pensa errado. Que é aquilo que a gente falou já. Entende? Então, esses seres mais elevados, que estão em outras dimensões muito próximas à Terra, eles fazem isso, eles ajudam, no caso, a puxar a Terra para cima, né? Então, a gente vai conseguir, né? Vamos pensar assim, vai conseguir passar, vai domar o nosso pensamento, vamos conseguir entender que a gente precisa focar apenas no bem, no amor, e deixar as condições que temos aí desde nós. Viver o hoje, né, Vera? Deixar Tentar viver o hoje, para que a gente não... Viveu hoje, mas com uma proposta firme. Não viveu hoje pensando assistindo coisas que nos remetem no ontem, né? Não viver o hoje respondendo ao nosso próximo coisas que nos remetem ao ontem. Então, por isso que precisamos sempre estar vigiando os nossos atos, as nossas ações, o que a gente pensa, o que a gente sente, é uma vigilância. Por quê? Porque isso nos remete ao passado, e não é nada bom, né? Não é nada bom. Então, o Pai, ele é puro amor, e a escalada evolutiva, ela é uma coisa muito grandiosa, uma coisa que nos faz um bem danado, né? É uma felicidade imensa. Assim que a gente sair desse grau de densidade do planeta Terra, a gente vai sentir a felicidade de uma forma, assim, muito prazerosa. Né? Então, a gente vai querer crescer e evoluir cada vez mais, porque isso é o maior prazer que existe, talvez o único, né? Um único prazer. Né? Uma coisa real, né? Não ilusória. E entendermos também que o planeta passa por dificuldades, e essa conexão que tem, né, dessa coletividade, todo mundo pensando ruim, isso vai trazer algumas coisas ruins para nós, né, Vera? A gente, um pouquinho mais sensível, a gente vai sentir. Então, o que a gente tem que ter? O pensamento positivo, né?
E sempre, como nós falamos na matéria anterior, o pensamento ele é vivo. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então, colocar na mente que os problemas vão vir, mas a gente tem que ser forte para combatê-los, né? E tentar fazer o melhor e sempre pensar o positivo, né? Emanar força, energia, né? Para que a gente consiga trilhar esse caminho. Sim. Bom, eu acho que é isso, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Seu Hans? Não, Vera, já falaram bem aí. Tá tudo bem. Zé? Não, já falaram tudo, né? O importante é isso mesmo, renunciar, mas eu acho que o mais importante é a gente renunciar aos nossos comportamentos errados. Os nossos comportamentos errados que vêm de muito tempo, né? E aprender a vibrar do modo certo mesmo. E para a gente até saber como se vibra, não como se vibra, mas como a gente vibra, né? Que até eu estava ouvindo. Era um vídeo do Somos Todos Uns, que ele fala sobre isso mesmo. Um monte de gente, né? Quando ele fala dos monges meditando, e eles foram capazes de mudar a vibração do bairro, a gente vê. Quando a gente gosta de alguém, é só de fazer um teste, né? Quando a gente gosta, a gente pensa uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama. A gente pensa na sensação que a gente tem. Parece que é um quentinho no coração, né? Você fica com o coração quentinho. Agora, quando você pensa numa pessoa que você não gosta, parece que vem lá de baixo e sobe, que é uma beleza, né? E é essa vibração que a gente tem no planeta. A maioria da vibração, a maior vibração. Então a gente tem que começar a trocar. Vamos pegar esse quentinho do coração e vamos espalhar. Aí sim a gente vai começar a mudar. Porque enquanto esse quentinho fica lá no fundo e a raiva vem maior, a gente já vê onde a gente está. Então, vou medir a vibração todo dia. Espera aí, tá com raiva? Não, vamos pegar o quentinho e mandar para raiva. A gente vai trocando. É isso aí. Tá joia. Rosana? Oi. É o que a Cláudia falou aí mesmo, tem que começar pela gente, né? Começar a modificar. Começar não, né? Faz tempo que já começamos a modificar. Mas a gente vai percebendo que aos pouquinhos, alguma coisa que você ontem respondia, hoje você já não responde mais, você prefere ficar quieto. Aí você vai percebendo que alguma coisa está mudando, alguma coisa está se modificando. E aí a gente vai percebendo que aos pouquinhos a gente está mudando, sim. E é que nem a Cléo falou, e vamos vibrar, mandar boas vibrações, pensamentos bons, mudando aquilo que a gente pensa negativo para o positivo. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, sim. É isso aí. Tá ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa, acrescentar? Podemos encerrar, então? Alguém quer fazer o encerramento? Léo, quer fazer? Faço. Então vamos. Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade
de estarmos reunidos nesse estudo, de podermos dividir o nosso conhecimento. E vamos pedir ao Pai muita força, tendo a certeza que mesmo sem pedir, Ele sempre nos dá, Ele sempre está conosco. Então vamos procurar sentir a presença de Deus, nos dando força, nos empurrando para frente, né? Porque Deus não vai nos tirar da tempestade, mas Ele vai nos ajudar a atravessar. Ele com certeza, Ele vai falar, me dê a mão e venha. E a gente tem que acreditar que a gente consegue. E vamos também aproveitar para treinar essa vibração de paz, de amor, pensando numa coisa que a gente gosta muito, trazendo esse sentimento de amor para dentro da gente, esse amor que a gente conhece. E nesse amor, a gente envolve todo o nosso planeta Terra, todos os seres, todas as pessoas ainda necessitadas desse amparo, dessa luz. Vamos também envolver o nosso bairro, a nossa casa, e nos envolver com toda essa luz. E que possamos continuar sentindo, não nos deixando desviar. Quando a gente vê que vai desviar, a gente traz de novo essa energia e vai envolvendo, e vai aprendendo a trabalhar na luz, aprendendo a nos elevar. Porque é só dessa forma que conseguiremos um país melhor, um planeta melhor. E é só dessa forma que conseguiremos a nossa evolução. Nos elevando e ajudando o todo a se elevar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que todos tenham uma ótima noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Até amanhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite. Boa Até noite, amanhã. até amanhã.